Hoje nós vamos falar sobre como é fazer um cruzeiro a bordo do Odyssey of the Seas pelo Mediterrâneo. O navio da Royal Caribbean levou a gente para conhecer 3 países em 8 noites e eu vou contar mais sobre ele para vocês. Bom, a gente embarcou em Roma a bordo do Odyssey of the Seas. O roteiro foi baseado em destinos que a gente queria muito visitar. O sonho da minha mãe era conhecer as praias da Grécia, então a gente meio que focou nisso. E a gente foi a bordo do Odyssey of the Seas. De antemão, eu já falo que o navio é maravilhoso e superou toda e qualquer expectativa que eu tinha sobre ele. Esse navio não vem pro Brasil, a Royal Caribbean não faz rota no Brasil, então você precisa viajar para ir a bordo do navio. Mas eu vou falar para vocês que eu nunca imaginei que eu fosse ver um dia a bordo um lançador, assim, que levava você a 200 metros a nível do mar e, tipo, te colocava, assim, pra ver uma visão alta do Mediterrâneo. Essa é uma das coisas absurdas que eu vi naquele navio. Bom, uma das primeiras dicas que eu vou te dar é pra você baixar o aplicativo da Royal Caribbean. Ele é um aplicativo muito fácil, muito intuitivo e você consegue linkar a sua reserva e, através desse link, você consegue ver tudo basicamente que acontece no navio, informações, notificações, reservar coisas, você consegue fazer tudo por lá. Ele é uma baita mão na roda. Por quê? Porque hoje em dia a gente tá na era do digital, tudo é mais fácil, você consegue ver ali o que vai ter em cada dia, você salva o que é interessante pra você, atividades que são interessantes pra você, e aí você consegue mais ou menos se programar ali, programar o seu horário, principalmente quando se faz de teatro, restaurantes que precisam de reserva, então acaba sendo bastante útil ali pra você. Você pode comprar Wi-Fi e algumas outras coisas ali também. Ele é muito útil pra você ver previsão do tempo, a hora que o navio sai, que o navio chega, que hora começam as atrações, o que vai ter em cada restaurante, cada bar, alguma coisa. Então, baixem o aplicativo, ele é uma baita mão na roda. Mas, se você não quer baixar o aplicativo, ou você não tem facilidade com o aplicativo, enfim, se você tiver algumas dúvidas, você tem 2 opções. Primeira, ou você pode baixar o aplicativo e pedir que o pessoal do navio ajude você a entender aquele aplicativo. Isso é muito comum, tá, gente? Tipo, tem pessoas ali da equipe pra atender quem tá com dúvida no aplicativo, quem precisa de ajuda e tudo mais, então não tenha vergonha de pedir. E a segunda possibilidade é você confiar na sua cabeça ou no analógico. E por que eu digo ou no analógico? Porque todos os dias, na porta do nosso quarto, tinha esse papel de atividades. E aí é uma coisa muito engraçada, né? Porque eles deixaram, no primeiro dia, só italiano pra gente. Tá vendo, ó? Tá aqui escrito italiano, porque tanto eu e minha mãe a gente tava com passaporte italiano. Então eles deixaram aqui italiano. Só que aí depois eu pedi pro nosso camareiro lá pra ele deixar em português também, porque a minha mãe não sabe ler italiano. E aí eles deixavam todos os dias em português e italiano. Então, se você tá com medo porque você não fala nenhuma língua além do português, não se preocupa, porque eles têm as atividades em vários idiomas, inclusive português, e a tripulação tem muita gente que fala português, tipo, tem muito brasileiro trabalhando a bordo. Não se preocupa, tá? Assim, você não vai passar perrengue. Eu achei muito legal essas coisas das atividades, porque, tipo, cara, tem absolutamente tudo aqui. Esse era o dia 6, que era o dia de navegação, ó, tá até escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, navegação. E aí tem absolutamente tudo, ó. Horários do spa, horários de música ao vivo e onde quer ter música ao vivo. Competições, teve competição quando a gente tava lá de 3x3 de basquete, então competição, os horários de jantar, de café da manhã. Isso aqui todo dia de manhã tava na porta da nossa cabine. Se você tá com dúvida do aplicativo, não se sente confortável ou prefere ter o papel, tem. Não se preocupe, tá? Perrengue você não vai passar. Agora, tem atividades e restaurantes que precisam de reserva. E aí, se você precisar de reserva e não quiser usar o aplicativo, aí você vai ter que falar diretamente com a tripulação do navio, que eles conseguem te ajudar. Se você me perguntar, Dani, dá pra você planejar os portos a bordo? Sim, dá. Tem como. Recomendo? Não recomendo. A não ser que você vá participar das excursões oferecidas pelo navio. Aí você realmente não precisa se preocupar de nada, só passar o cartão e ser feliz. Caso contrário, eu recomendo você ter uma ideia antes
de embarcar no navio. E por que eu falo antes? Porque você não vai ter internet no navio, a não ser que você compre, e ela custa muito cara. Eu não comprei. Tanto que pra mim foi uma experiência social passar 24 horas sem internet, porque no dia de navegação não tinha acesso. O meu plano, ele funciona mundo afora, de celular. A gente saiu de Roma, ele tinha sinal, até chegar na Grécia, eu fiquei sem celular. A gente chegou na Grécia, era 1h da tarde do outro dia. Então assim, foram mais de 24 horas sem celular. Não senti falta. Avisei quem eu precisava avisar que ia ficar sem internet, ia ficar incomunicável e tudo certo. Então se você depender da internet do navio, você vai ter que gastar uma boa grana pra você conseguir se planejar. E outra coisa, o navio tem muita coisa pra fazer. E aí se você deixa de fazer as coisas no navio pra planejar o outro dia, você perde coisas legais no navio. Você perde um jantar legal, você perde uma apresentação de música ao vivo, você perde uma balada, você perde coisa. Então assim, eu não recomendo. Mas se você precisar de ajuda de suporte, se você quiser planejar por conta e precisar de ajuda de suporte, e se você precisar de suporte, tem mapas disponíveis dentro do navio. Eles dão em cada parada um mapa com algumas recomendações de lojas, de restaurantes. Então assim, 100% no escuro você não fica. É legal você dar uma olhadinha ali, ver o que tem de interessante que eles recomendam ao longo do caminho, mas você também consegue fazer por conta. E o deck de excursões fica no 4º ou no 5º andar, eu não lembro exatamente, mas tem uma parte que é só para excursões e todo mundo que tá ali consegue te ajudar. Então você também consegue fechar coisas a bolsa. E aí você vê, às vezes você mudou de ideia, fala assim, eu tava querendo muito explorar sozinha Mykonos, e de repente fala assim, talvez eu não queira, hein? Talvez eu queira um roteiro pronto. Tá tudo bem mudar de ideia, é só você ver a viabilidade pra esse passeio. A parte de entretenimento, gente, eu vou dizer que me chocou muito. Acho que foi a coisa que mais me chocou. Assim, você fala assim, como é possível ter tanta coisa dentro de um navio? Tipo, isso me chocou demais, assim. E quando eu digo coisas, a gente pensa assim, restaurante, nas piscinas e tal. Mas, gente, assim, tem um teatro de 2 andares. Tem uma pista de carrinho de bate-bate que era convertida em quadra de esportes, que foi onde teve o campeonato de basquete. Tinha um simulador de surf, uma parede de escalada, tinha uma atração que era paga, era tipo uma redoma, assim, que você ia, cabia acho que 10 ou 15 pessoas. Ele subia e, tipo, ele fazia assim, tipo uma máquina de garra, sabe? Você tava dentro, aí ele subia, jogava você pra fora do oceano, voltava pra fora do oceano pro outro lado e depois descia a bordo. Isso me chocou demais, gente, me chocou demais. Sem contar a qualidade do entretenimento, assim, dos shows, dos espetáculos. Assim, foi incrível. Tinha muita coisa que era em inglês, obviamente, que é a língua mais universal, mas tinha coisa que você não precisava saber idioma nenhum pra conseguir aproveitar. Minha mãe conseguiu aproveitar muita coisa sem saber falar nada de inglês. Parte de gastronomia também me deixou bem chocada. Eu não vou negar, assim, juro, eu nunca pensei que fosse possível comer tanto e tão bem a bordo de um cruzeiro. Tem o Windjammer, que é o buffet principal, que é onde tem o buffet de café da manhã e de almoço. Então ele é um enorme buffet. Gente, tudo quanto é fruta que você imaginar, comi tipos de comida. Gente, juro, tinha muita variedade pra todos os gostos, de verdade, assim, não teve um dia que a gente falou assim, cara, não, a gente não comeu muito legal. Não, tinha tudo que vocês imaginarem. A infinidade de pães, de ovos, carne, salada. Gente, tinha muita coisa, de verdade. E ele funcionava até as 3 da tarde. O jantar, ele era feito num outro restaurante, que é o The Dining Room. Aí você tem que ver no seu cartão qual que é o horário, o seu turno do jantar, porque é muita gente dentro do navio, então você tem que ter turno para jantar, porque não cabe todo mundo ao mesmo tempo. Então você olha ali o seu turno e todo dia tinha diversas opções diferentes no Dining Room. E nos dias de navegação do Dining Room, ou seja, o 2º e o 6º dia, né, que eram os dias que ficavam em alto mar, o The Dining Room oferecia brunch de manhã. Eram os únicos dias que ele abria de manhã. E o brunch, gente, perfeito. A French Toast, nossa, dá vontade de comer só de lembrar. Juro, perfeita, assim, perfeita. No café da manhã tem incluso suco, água, café e alguns chás. No jantar só tem incluso o água. Qualquer outra bebida que você queira pedir, você tem que pagar. O custo médio aí de uma Coca-Cola é $5. Tudo em dólar. São $5 aí uma Coca-Cola, $10 uma taça de vinho aí se você quiser fazer umas contas. Mais gorjetas, se você quiser dar, recomendo sempre dar as gorjetas. Na área da piscina, tinha 2 restaurantes. Tinha um restaurante de comida Tex-Mex, né, de comida mexicana, El Loco Fresh. Gente, os tacos eram muito bons. E essa área tinha suco
e água do lado da piscina liberado, sem pagar, sem estar no pacote de bebida. Era a comida mais de beliscar mesmo, pra você comer assim a borda da piscina. Nada impedia de você ir lá no Windjammer, pegar a comida e levar pra área da piscina. A gente fez isso nos dias que a gente tava navegando, que a gente tava na piscina, que a gente queria comer fruta. Então a gente foi lá, pegou fruta no restaurante principal, que fica no mesmo andar, e levou pra área da piscina. Só tome cuidado com vidros. A gente tá falando de área de piscina, então cuidado com vidro, talher e tudo mais. Na área da piscina também tem o bar, que é o The Lime and Coconut, que só serve bebida alcoólica e não alcoólica. O dia que a gente queria uma Coca-Cola era lá, e o dia que a gente queria margaritas também era lá. Inclusive eles tinham promoção de happy hour, margarita custava $6, era foi o que a gente mais tomou, porque a gente adora margarita, tava muito calor. E o preço também acabava sendo ok, o preço de um drink em São Paulo, R$30, R$35. E na área da piscina, que é destinada só a quem tem mais de 18 anos, também tinha um restaurante, que é o Solarium Bistrô. A gente nem conseguiu comer lá, e pra você ter ideia que a gente comeu muito naquele lugar. Não deu tempo da gente comer lá. Esse tinha comida mais mediterrânea, e aí tinha um bar lá também na área da piscina 18+. Tem uma área, o Solarium, que é só acima de 18 anos, não entram menores de idade. E aí também tem restaurantes que são pagos dentro do navio. Ou seja, esses restaurantes, eles exigem reserva e eles têm um custo adicional na sua viagem. Tem o italiano, que tava muito bom, a gente foi. Tem o Sports Bar, que fica perto ali da área da pista de carro de bate-bate. O hambúrguer tava perfeito de tão maravilhoso. Tem o japonês, tem um restaurante japonês de teppanyaki. Se você quiser alguma reserva para esse restaurante, você tem que idealmente fazer já no primeiro dia, porque muita gente se interessa por esses restaurantes mais reservados, principalmente quem tá fazendo comemorações, datas especiais, então você corre o risco de ficar sem. É muito importante reforçar que toda a tripulação a bordo do Odyssey of the Seas foi incrível com a gente o tempo inteiro. Quando eles viam que a minha mãe não falava inglês, eles tentavam falar algumas coisas em português, algumas palavras saíam, outras não. Tinha menu nos restaurantes em português, então isso acabou ajudando bastante, né, pra minha mãe conseguir ver. Atendimento perfeito do Odyssey of the Seas, nada a reclamar. Uma coisa muito importante que eles levam muita regra é horário. E assim, tem que levar o horário a sério mesmo. São acho que 5.000 passageiros a bordo do navio, é muita gente. Então não dá pra ter experiências individuais. Eu já falei sobre horário de subir e descer do navio, então isso é muito importante, você não perder essa janela, porque se deu o horário de partida do navio e você não está no navio, o problema é seu, você vai ficar. E aí você tem que se deslocar por conta própria até a próxima cidade. Tenha isso em mente, eles são muito rígidos com o horário, e isso vale tanto pro horário de subida e descida, enfim, mas também para as atrações, pro jantar, início das atividades, e isso ajuda muito você se planejar. Se tá escrito que o show vai começar 9h15, 9h15 ele começa. E isso também acaba sendo importante se você quiser casar dias que você vai fazer excursão no navio com alguma outra atividade extra. Por exemplo, tem um espetáculo que eu quero ver às 8. Então, se eu sei que eu tenho que estar às 8 no espetáculo, eu tenho que subir 7 horas pro navio. Importante dizer, o porto fica aberto, né? A hora que o navio atracou, você pode subir e descer quantas vezes você quiser e a hora que você quiser. Em Santorini, que tem as lanchas, também tem as lanchas que levam e trazem o tempo inteiro, né? Tipo, eles vão circulando ali. Mas é muito importante você prestar atenção em horário. Por isso que o aplicativo acaba sendo bom, que você vai salvando ali, você vai recebendo notificação e você não perde nada. Uma das coisas mais importantes que você vai ter a bordo do Odyssey of the Seas é o seu cartão de embarque. Ele é uma das coisas mais importantes, você não deve se desgrudar dele em nenhum momento. Ele é a chave de acesso à sua cabine, ele é para onde eles conseguem anotar o seu nome para fazer pedido de bebida, enfim, de alguma coisa. Na hora que você sobe e desce do navio, é o seu cartão que eles escaneiam para, tipo, falar que você subiu e que você desceu. Então ele é super importante, você tem que ter ele sempre contigo. Não fique longe dele. E obviamente também um documento de identidade, né, para provar que é você, principalmente, enfim, se acontecer alguma coisa, não pense em descer do navio sem nenhum documento de identificação, por favor. Caso de brasileiro, passaporte é muito importante, principalmente na Turquia, porque na Turquia você passa por uma imigração a bordo, nos outros você sobe e desce, mas a Turquia, como ela não faz parte do espaço de Schengen, você tem que fazer uma imigração. É muito importante também se manter hidratado, é muito quente, apesar do navio estar em alto mar. Água tem em todos os lugares, recomendo muito levar uma garrafinha térmica. Tem gelo e água em todos
todos os lugares do navio, assim, todos os lugares que tem restaurante, você pode encher de água. Roupas, né, gente? Eu acho que é bom pensar nas roupas adequadas. Falei um pouco da mala, mas é sempre bom pensar ali nas roupas, né? Tem restaurante que você precisa com roupas mais formais, não pode entrar com roupa de banho. Se preparar para levar bastante roupa de banho, você acaba usando bastante. Eu usei praticamente todos os dias roupa de banho, porque você vai na praia, você vai na piscina. Eu recomendo muito você ter uma mochila pequena, que é a mochila que você vai sair para os passeios, né? Nada muito grande, mas para você levar água, levar documento, medicamento, carregador de celular, protetor solar, desodorante, porque faz bastante calor. E eu também recomendo você levar uma bolsinha pequenininha, assim, para você levar nas áreas comuns do navio. Então você vai na piscina, você vai jantar, enfim, alguma coisa, você tem essa bolsinha para você conseguir colocar a chave do quarto, o seu celular, um power bank, né, se necessário, enfim. E eu sempre andava com a minha garrafinha de água pra cima e pra baixo. Como tem máquina de água e máquina de gelo, eu acabava sempre me hidratando bastante, porque pode parecer que não, mas faz bastante calor no navio também, viu? E aí vamos finalizar com alguns dos erros mais comuns que as pessoas fazem, assim, no geral, quando se trata de cruzeiro. Primeiro, ignorar os avisos da tripulação. Não faça isso de maneira alguma. Quando você chega, você já tem que ir lá no posto que está identificado no seu cartão, ver o vídeo de segurança para se acontecer alguma coisa. Quase nunca acontece, mas você tem que, né, estar preparado para isso. A tripulação dá vários avisos que você tem que ouvir, tem que prestar atenção. Então não ignore esses avisos de forma alguma. Segundo erro mais comum, planejar demais ou planejar de menos. É o famoso nem tão ao céu, nem tão à terra. Então assim, cuidado para não deixar sem planejar nada, mas cuidado para planejar demais, e aí você fica naquela ansiedade de querer fazer tudo, e se você não conseguir fazer alguma coisa por qualquer motivo, você vai se frustrar. Planeje médio. O que é planejar médio? Cada cidade ali defina 3, 4 pontos turísticos. No navio, já vê antes o que você gostaria de fazer, que show que você gostaria de ver, que tipo de atividade você gostaria de fazer, e você deixa o resto te surpreender. Eu, por exemplo, não consegui fazer tudo que eu queria no navio, mas assim, não era que eu queria muito fazer. Tipo, não, eu fiz o que eu mais queria fazer, e as outras coisas era se desse tempo, se fosse possível, e pra mim isso foi ótimo. E outro erro super comum é não estar preparado para sua viagem de navio. Não estar com os sapatos certos, com as roupas certas, com os documentos corretos. Olhe todos os documentos que você precisa para entrar no país. Olha as festas que vão ter, as roupas, pra você não se sentir meio deslocado. Claro, se você quiser participar, né? Se você não quiser, tudo bem. Outro erro muito comum e muito importante é tudo é cobrado em dólar no navio. Mesmo você estando na Europa, tudo é cobrado em dólar. A conta vai vir em dólar. Tudo é em dólar. Tudo é dolarizado. Quando você chega lá no navio, você tem que deixar um cartão de crédito ou de débito na recepção, que é onde eles vão fazer a cobrança no final. É normal, isso é de praxe. Eu recomendo muito você levar um cartão de conta internacional. Eu deixei aqui em cima um vídeo explicando sobre. Leve esses cartões, coloca lá para você não ter surpresa com o câmbio. Eles fazem pré-cobranças dos valores que você vai consumindo e depois eles estornam. Só que aí, se você for fazer isso no crédito, eles vão te estornar depois de 2 ou 3 faturas. Então, leve o cartão de débito, deixa o seu Wise ou o seu Inter lá. É muito mais seguro, vale muito mais a pena e você não vai ter dor de cabeça. Mas lembre, tudo, absolutamente tudo na navio é em dólar. O jantar é em dólar, a bebida é em dólar, o cassino é em dólar, o spa é em dólar, tudo é em dólar. E aí, o que você achou desse vídeo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Você é do tipo que planeja tudo antes ou que vai deixando a vida levar? Esse vídeo faz parte de uma série sobre cruzeiro pelo Mediterrâneo a bordo do Odyssey of the Seas. O primeiro vídeo já tá no ar, o próximo vem aí na próxima semana. Tem uma playlist aqui com todos os vídeos do canal e eles estão saindo em ordem cronológica. O próximo é como chegar em Civitavecchia, que é o porto de Roma. No blog tem aqui um post completíssimo sobre minha experiência a bordo do Odyssey of the Seas, com mais dicas, com mais informações, enfim, tá aqui embaixo, é só clicar. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, se eu souber responder. Ou se você tem alguma dica extra que você gostaria de compartilhar, também deixa aqui embaixo. É muito importante que você dê um like se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que esse vídeo chegue em mais viajantes. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!